Eu ainda quero compartilhar só garganta seca, só isso. Antes de orar, ainda tenho, já saímos de Deuteronômio, mas ainda tenho duas passagens que, nós duas não hoje e outra domingo que vem. Deuteronômio capítulo 10, versículos 1 a 5, tem uma afirmação. Quando alguém te perguntar assim, quem começou a escrever a Bíblia? Deixa eu te sugerir, vocês já sabem, todo mundo aqui sabe disso, só relembrar. O dedo de Deus começou a Bíblia. Sério e literal. O dedo de Deus começou a Bíblia. Pastor, e tem algum texto na Bíblia que fala que foi o dedo de Deus? Tem duas vezes. Deuteronômio capítulo 9, Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, na presença de Deus. Não é fácil, porque o texto diz claramente que ele não comeu nada e não bebeu nada. As pessoas da área da saúde sabem que um ser humano não fica mais do que 4 minutos sem respirar. Nossa, fulano fica uns 10 minutos embaixo d'água. Ele não fica mais do que 4 minutos. Eu sei que Moisés estava respirando. Mas sem beber água também e sem comer 40 dias não é fácil. Aí Deus dá as 2 tábuas da lei. O texto de Deuteronômio diz com todas as letras aqui, escritas pelo dedo de Deus. Quando termina, o Senhor fala para Moisés, desce depressa que a coisa lá embaixo está feia. O povo reuniu joias, ouro, derreteu, fez um bezerro de ouro e está adorando aquele bezerro. Quando Moisés vê aquilo, vocês se lembram, até as crianças sabem. Ele quebra as 2 tábuas da lei. Uma mistura de tristeza, decepção. Que diferença, né? Você está lá no monte, na presença de Deus, e vê Deus escrever os 10 mandamentos nas tábuas, e depois desce e pega o povo. Aí entra o texto que eu vou ler com vocês e vamos orar daqui a pouco. Pode passar o próximo slide, por favor, que é melhor. Naquele tempo o Senhor me disse, agora nós estamos já no capítulo 10. Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba o monte para encontrar-se comigo. Vem para cá de novo. Faça também uma arca de madeira. Próximo. Escreverei. Só faltou o pronome. Deus dizer, eu escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras. Aquelas que você quebrou. Está lá o que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Próximo. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Próximo. Então o Senhor escreveu nas tábuas. O texto diz que ele escreveu. E se o texto diz que ele escreveu, é porque ele escreveu. Segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos. Se você quiser saber o que estava escrito lá, está lá. Os 10 mandamentos. Que ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte, no meio do fogo, Deus, o Senhor, entregou as tábuas para mim. E o último versículo, 5. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito, então como o Senhor me ordenou. Toda vez que você ouve alguém falar sobre as tábuas da aliança, são essas tábuas, mas vamos dizer assim, é a segunda versão, né? Porque a primeira foi quebrada. Tudo isso, eu não podia sair de Deuteronômio sem isso daqui. Quem começou a escrever a Bíblia? Resposta, o dedo de Deus. O dedo de Deus. E me chama a atenção, Moisés não errou, foi aquele momento de, que decepção, tristeza. Todo mundo aqui já quebrou alguma coisa, nem que seja um prato, um papel que você rasga. Todo mundo. E Deus falou, então deixa para lá. Não, você vai pegar novas tábuas e eu vou escrever de novo. Por quê? Porque não vai mudar. Não importa se o povo está pecando lá embaixo, o que eu determinei aqui em cima não muda, independente do comportamento da humanidade. Captaram a mensagem? A palavra que ele escreveu, o comportamento da humanidade não muda. As profecias bíblicas não vão se cumprir se as pessoas concordarem, se tudo correr bem, se der certo, se nas próximas eleições as pessoas votarem, não.
Não. E ele diz assim: essa aí é minha letra, Moisés. Essa é minha letra. O dedo de Deus começou a Bíblia. Ele sabe escrever. Ele sabe escrever. Por que que Deus gosta tanto da palavra dele? Porque nela ele revela o caráter dele e os propósitos dele. Tudo isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. Se isso ficar, eu vou estar satisfeitíssimo. A pergunta: quem começou a escrever a Bíblia? Resposta: o dedo de Deus. Onde está escrito na Bíblia que isso é verdade? Deuteronômio 9 e 10. Os dois capítulos. Mas esse episódio dele quebrar as pedras e volta, e depois ele jejua mais 40 dias e 40 noites. Um líder a ser respeitado, esse Moisés, não é fácil. Não é fácil. Muita renúncia. Está lá. Compartilhe isso. Tá bom? Eu queria só que vocês, eu nunca peço isso, só que vocês repetissem essa frase comigo, que é tão simples. Vamos falar juntos? O dedo de Deus começou a Bíblia. Novamente? O dedo de Deus começou a Bíblia. É só ir para Deuteronômio 9 e 10. Releia hoje. E você vai ver que coisa maravilhosa. A próxima vez que você estiver conversando com alguém, for dar uma Bíblia de presente para alguém, isso é bom. E pode ser, se ainda não foi, pode ser até um título de um bom dia. O dedo de Deus começou a Bíblia. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Graças a Deus. Porque assim como muitos de vocês, eu também sofri em 2020 com essas notícias de pandemia, de pessoas próximas que faleceram. E eu estou falando graças a Deus, pelo menos agora a gente ouve a notícia de recuperou, de que está em casa, sintomas leves, ninguém foi internado, ninguém foi para UTI e a gente continua se cuidando. Louva a Deus pelo zelo que a gente vê aqui na igreja por isso. Então, se tem algum parente, eu tenho algum amigo seu, vamos orar especificamente para essa pandemia. Essa semana agora, na quarta-feira, eu tomei a terceira dose, a dose de reforço. Vamos atrás. Vamos orar, tem um pedido específico o Evânio fez pela sua mãe, Maria Conceição, mãe do Evânio, que agravou um pouquinho, estou falando porque ele falou para mim, o seu quadro de saúde, de câncer. Ela tem 79 anos, coincidentemente a idade da minha mãe. Então vamos orar para que o Senhor poupe ela de sofrimentos necessários, alivie a sua dor, e pela saúde dela também, e pela saúde das pessoas que você tem orado. Vamos curvar a cabeça, vamos orar. Sempre gosto de aproveitar para você orar em favor de parentes, de entes queridos, que você está orando pela conversão deles, pela reconciliação deles, pessoas que já andaram com o Senhor, mas agora estão longe da casa do Pai. Orar para que a misericórdia de Deus não se aparte do coração dessas pessoas, para que se reconciliem com o Senhor. Vamos interceder, vamos orar. Bendito Pai Celestial, nós te exaltamos muito nessa manhã, quando relembramos que o dedo do Senhor, a mão do Senhor, diretamente, escreveu as 10 palavras, ou os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei. E que mesmo depois de Moisés tê-las quebrado, o Senhor falou com ele novamente: corte 2 novas pedras e sobe aqui, que eu vou escrever de novo. De novo. O homem nunca vai conseguir destruir a palavra de Deus. Ele sempre vai zelar pela palavra. O Senhor falou isso para Jeremias 1:12. Eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir.
Tua palavra é a tua palavra. O livro mais lido, o livro mais traduzido em todo o mundo. Obrigado, Senhor. Nenhum ser humano seria capaz de ter zelo pela tua palavra se não fosse o próprio autor da palavra. E que privilégio a gente tem acesso a essa palavra. Que privilégio a gente ter o Espírito Santo no coração que ilumina os nossos olhos para podermos compreender a tua palavra enquanto lemos, ouvimos e estudamos a tua palavra. Continue, Senhor, usando essa igreja para ser uma fonte divulgadora, propagadora, ensinadora, pregadora da tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado pelos irmãos e irmãs que têm sido guardados por Ti, mesmo que pegaram Covid e que já estão aqui agora adorando, restaurados. Continua guardando a todos nós e aqueles que estão ligados a nós por laços de amizade, de parentesco, para o louvor da Tua glória. Tenha misericórdia do Brasil e do mundo e faça cessar essa pandemia de coronavírus. Queremos orar em nome de Jesus, especificamente pela irmã Maria Conceição, a mãe do Evânio. Coloca as tuas mãos sobre ela de graça e de poder, restaurando a sua saúde, livrando ela de dores e de sofrimentos necessários. Da mesma forma, todos os outros que estão em tratamento de saúde, por uma ou outra enfermidade ou doença, estende as tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.